cultura do Pará veio graças aos povos indígenas que habitavam a região antes dos europeus colonizadores habitarem ali. Esses povos tinham suas próprias tradições, línguas, crenças, técnicas de agricultura e uma identidade única dentro de todas as culturas do Brasil. Porém, com a chegada dos europeus, houve uma miscigenação, uma mistura e a perda da identidade única do povo paraense. Os indígenas deixaram um legado cultural significativo para o povo do Pará, principalmente quando nós falamos de alimentação. Também nós temos ingredientes como a tapioca, o peixe, o açaí, que são coisas que marcam o Pará, junto com o tacacá, o famoso tacacá, práticas doutrinárias, danças que marcam o estado do Pará. Com a chegada dos colonizadores no território paraense, mais ou menos no ano de 1616, houve logo interesse da parte deles pelas riquezas naturais que o lugar possuía, em específico os recursos minerais que a terra possuía com abundância. Esses interesses dos colonizadores nos recursos minerais fez com que aumentasse ainda mais o povoamento que já estava acontecendo naquela região. Um dos feriados mais importantes do estado é o 15 de agosto, data que marca a adesão do estado do Pará ao então Império do Brasil. Isso porque o Grão-Pará não seguiu o Brasil em sua independência em 1822. Ficou fiel a Portugal por um ano, quando finalmente foi incorporado ao país. Mas vale lembrar que essa adesão não foi tão pacífica. Como foi o último território a ser aderido, se tornou a estrela solitária da bandeira, já que na época era o estado mais ao norte. Apesar do agressivo processo de colonização e exploração que foi experienciado no estado do Pará, muita de sua cultura permaneceu e está presente no nosso meio até os dias de hoje. Claro que podemos observar que toda essa cultura que restou até hoje teve muita influência da cultura de Portugal, que foi o principal colonizador daquela área e que foi se misturando com a cultura que havia no Pará para chegar ao que nós temos hoje. Falando de festividades, temos, por exemplo, a festa Círio de Nazaré. Ela é realizada anualmente, sendo uma manifestação religiosa herdada de Portugal. A festa faz uma devoção a Nossa Senhora de Nazaré, se tornando uma das maiores festas religiosas do mundo, levando anualmente 2 milhões de pessoas para as ruas de Belém. Apesar dessa festa não ser original do Pará e sim ter sido herdada de Portugal, nós podemos ver que essa é uma das maiores festas que acontecem anualmente no Pará e com certeza já virou um símbolo do estado. Falando de comidas típicas, a culinária paraense é considerada uma das mais brasileiras, tendo fortes bases na culinária indígena. Os principais frutos que marcam a culinária regional são açaí, cupuaçu, pupunha, guaraná e a manga. Já falando de pratos, o tacacá, o pato no tucupi e a maniçoba formam a tríade da tradicional culinária paraense. Destrinchando o tacacá é um prato de origem paraense mesmo, feito com caldo de tucupi, goma de mandioca, camarão seco, jambu, chicória e alho. Pelos estudos, o tacacá é uma derivação direta do prato manipoi, uma sopa que era apreciada pelos indígenas muito antes da chegada dos portugueses. Antes da chegada dos colonizadores, podíamos encontrar uma diversidade linguística extensa na região do Pará, o que reflete claramente numa pluralidade cultural e étnica da região. Falando nos dias atuais, todas as características dessas línguas indígenas, mais as características herdadas de Portugal, formam a diversidade linguística que podemos encontrar no Pará hoje em dia. Uma grande influência que podemos ver de Portugal é a existência do chiado, ou seja, o S com som de X, em palavras como mesmo ou ao fim da sílaba, como em folhas. Uma outra característica muito clara do Pará é o jeito de falar usando mais o nasal, que não é tão presente em outras áreas do país. Além disso, também temos as palavras que são usadas como expressões populares, que são diferentes de outros lugares. Égua, expressão de espanto, como se fosse a vírgula do paraense, dita em toda a frase, seria o equivalente ao poxa ou caramba. Igarapé, rio pequeno, riacho. Alada, situação feia ou difícil. Facada, algo que está muito caro, ou bufunfa, que seria dinheiro. Ei, rapaz, tu não vai pra festa não? Vambora, te arruma, vamos pra festa. Tá desse jeito ainda aí? Bora logo, veste uma roupa aí. Não, vou não, vai tu sozinho, vai. Tu vais ficar? Ah, e por quê? Eu tô com febre, nasceu uma nascida aqui na minha perna. Câncer de uma nascida na perna? Ah, mano. Ô, mano, hoje vai ter aparelhagem, rubi, príncipe negro. Pelo amor de Deus, te arruma logo aí. Não, vou não, vai tu. Fica aí então. Tchau, Antônio, né? Historicamente, a região enfrentou diversos desafios que estão conectados diretamente com a posse de terra.
Junto com a reforma agrícola e expansão agrária, muitas pessoas tentaram tomar a posse das terras e territórios indígenas do Pará. E eles têm enfrentado esse problema durante anos, fazendo com que até hoje essa luta ainda esteja em condução. Diversos grupos e movimentos sociais têm se juntado para defender esses direitos e territórios, pela distribuição mais justa de terras. O Pará é um dos estados brasileiros com a mais rica diversidade ambiental. Eles abrigam parte da maior floresta do mundo, a floresta amazônica. Além disso, por conta da extensa quantidade de recursos naturais da região, é óbvio que a comunidade indígena local tem um vasto conhecimento empírico sobre as coisas que eles puderam retirar ali da região. Algumas dessas práticas e conhecimentos incluem o uso de plantas medicinais. Eles conhecem as propriedades de inúmeras plantas da região, utilizando-as para curar doenças e promover bem-estar. Essas práticas são passadas de geração em geração e muitas vezes atraem o interesse da medicina moderna, que busca nessas tradições inspirações para novos tratamentos e medicamentos. Para terminar, não poderíamos deixar de citar as belezas naturais que existem no estado do Pará. A capital do Pará, Belém, tem cerca de 2 milhões de habitantes e é composta por 39 ilhas, ocupando 65% do território. No passado, o jornal The Guardian considerou a praia de Alter do Chão como sendo a mais bonita do Brasil. Localizada nas margens do rio Tapajós, a região serve como lar para uma aldeia de pescadores, próximo ao município de Santarém. As agências de turismo dizem que o melhor mês para se viajar para lá é agosto, quando o volume da água diminui e bancos de areia se formam no local. Além disso, outras atrações interessantes de se citar são Estação das Docas, o Mangal das Garças, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que, como dito antes, tem a ver com a maior festa que acontece no estado, o Teatro da Paz e a Catedral Metropolitana de Belém. Então, como podemos ver, a história do Pará foi marcada por essa colonização que aconteceu por parte dos europeus. E que, apesar da cultura tradicional ter se misturado fortemente com a cultura dos colonizadores, podemos vê-las presentes até os dias de hoje. Então, esse foi o nosso trabalho destrinchando o estado do Pará. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que tenham gostado. Tchau!